Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro, eu tenho o privilégio e a alegria de estar na sua companhia para nós agradecermos a Deus o dom da vida e principalmente de concluirmos o primeiro mês deste ano jubilar. Neste dia, a igreja celebra a festa de um santo muito importante, São João Bosco. Ele foi um sacerdote que nasceu na Itália, viveu no século XIX e a preocupação dele era principalmente com os desempregados, entre os quais os jovens. Ele viveu num tempo muito difícil, mas não ficou esperando as coisas melhorarem. Ele agiu e começou a cativar os jovens, a educá-los para que eles pudessem ter um futuro. Isso é muito importante. Neste ano da esperança, devemos trabalhar para que nossos jovens sejam bem orientados, tenham apoio, porque eles são a esperança, eles são importantes para a nossa igreja e para a nossa sociedade. São João Bosco também fez uma profecia a respeito de Brasília. Ele falou que no Brasil ia ser construída uma cidade no seu centro com algumas características de tal maneira que as pessoas identificaram com Brasília. Por isso que em Brasília tem uma igreja dedicada a este santo muito encantador. Ele fundou a congregação dos salesianos, homens e mulheres, para trabalharem de maneira especial com os jovens. Vamos agora meditar o evangelho de hoje, que é Marcos 4, 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme elas podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a palavra de Deus quer nos confortar, quer nos animar quando nós muitas vezes nos sentimos frágeis ou até mesmo cansados diante de tantas atividades
que devemos realizar na nossa vida e também quando os resultados nem sempre são os esperados. Na primeira parábola, Jesus diz que a semente, ela nasce, cresce, sem precisar, o lavrador está ali, perto da semente. Ele planta, vai para casa e, enquanto dorme, a semente vai crescendo. Essa parábola muitas vezes me fortalece, porque nós nos sentimos cansados e angustiados com tantas coisas que deveriam ser feitas no mundo para aliviar os sofrimentos das pessoas, para anunciar o Evangelho, e o tempo nosso é pequeno e os recursos são poucos. Mas o que nos conforma é que nós somos apenas o lavrador que lança semente. Mas quem a faz crescer é o próprio Deus, com a sua força, com a sua graça. Então, não vamos ficar esgotados, não vamos também desesperar, mas vamos fazer bem, vamos plantar a semente e também dar tempo ao tempo. Como eu tenho falado, é preciso ter a paciência para podermos colher os frutos. Somos muito apressados e pensamos que temos poderes demais e nós não temos esse poder, mas Deus tem a sua graça, a sua força. Outra coisa importante é que o Evangelho fala da semente que cresce e produz muitos frutos e abriga até os pássaros do céu. Gente, as coisas de Deus, elas são assim, humildes, tão singelas. Outro dia, eu fui visitar uma comunidade na periferia de Coroatá. Quando cheguei lá, na capela, estava celebrando a missa, veio uma chuva tão forte e depois acabou apagando as luzes. Terminamos a missa no escuro. Depois que terminou a missa, eu fui lá visitar a mesa onde as mulheres haviam preparado mingau, caldo, cachorro-quente. Mas coitada das mulheres, estavam muito tristes, porque quase não tinha ninguém para comprar as coisas. E ali, além de ser uma comunidade humilde, agora chuva, escuridão, não conseguiram vender quase nada. Mesmo assim, as poucas pessoas que estavam ali compravam e, no final, elas distribuíram para as crianças aquilo que sobrou. Eu fiquei tão feliz de ver esse gesto de confiança, porque mesmo sem ter as pessoas ali, mas elas partilharam aquilo que era possível, aquilo que tinham. E é isso que é o reino de Deus. Nós não vamos contar com grandes coisas, com os pequenos gestos é que a gente vai construindo a obra de Deus. Deus não vai deixar faltar. Então, que nunca desanimemos, mesmo que tenhamos muito o que fazer e às vezes poucos recursos para realizar. Mas Deus vai fazer acontecer. O milagre vai acontecer.
Deus lhe abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.